Então, a gente vai ter a cota acima da linha e sempre da esquerda para a direita. Lembrando que é a forma que a gente escreve, certo? Aí eu vou desenhar aqui, eu desenhei isso. O pessoal fez, o que é que tem a ver o relógio, professor? Isso aqui é o meu relógio, tá? 12, 3, 6 e 9. Aqui eu vou ter 2. Aqui eu tenho 5. Aqui eu vou ter 8. E aqui eu tenho 10, tá? Se eu quero escrever um número aqui, lembrando que é sempre da esquerda para a direita. Então, ele vai ser assim, certo? Aqui tá tranquilo, tá? Aqui, aí aqui começa a complicar, ó. Eu já comecei a rotacionar ele aqui. Como é que eu vou escrever? Sempre da esquerda para a direita. Então, ele vai ficar assim, certo? Que é como a gente vê. A gente vai estar olhando da esquerda para a direita. Quando ele chega para cá, que ele vira de lado, aí nós vamos virar de lado também, certo? Ele vem aqui para cima, vem ficar aqui em cima, da esquerda para a direita. E a mesma coisa vem para cá, tá? A partir daqui, vocês agora já sabem. Virou do 6, certo? Do meu 6 aqui, que é o meio, ele vai mudar de lado. Então, a parte inferior fica aqui. É a mesma ideia do nosso, do desenho de paisagem, tá? Do nosso álbum, que a gente vai pegar aqui em cima. Então, essa parte aqui vai ser da esquerda para a direita e embaixo vai ser o inferior, certo? Nós vamos virar a cabeça sempre para a esquerda, tá? Então, aí a gente vem da esquerda para a direita, da esquerda para a direita e esquerda para a direita. Então, esse também da esquerda para a direita. Entenderam aí? Ok? Então, sempre que a gente for fazer a configuração das nossas cotas lá no AutoCAD, nós temos que colocar ele acima e ir fazendo a escrita da esquerda para a direita. Dessa forma, lá no AutoCAD, sempre vai acontecer isso, ó. E aí ele diz aqui, ó, cotas oblíquas devem acompanhar as linhas e cotas. Deve estar paralela à face cortada. Então, ele vai estar paralela, certo? E o texto na rotação certa. Dentro disso, essa rotação sempre vai ser a configuração lá da cota. Então, se a gente não soubesse que a cota teria que ficar da esquerda para a direita e acima, ela ia acabar ficando errada, né? Porque a gente ia desenhar errado, né? Vamos dizer assim, a gente não ia configurar corretamente, certo? Então, pela norma, ela vai estar sempre da esquerda para a direita e acima da linha de cota, ok? Então, o estilo, quando a gente for configurar o estilo da nossa cota no AutoCAD, nós vamos configurar para que ela fique sempre assim, certo? Então, aí, 9,6. Ok. Beleza. Então, aí a gente tem, né? Essa daqui é a parte da linha de cotas. E aí a gente vai começar os tipos e espessuras de linha. Eu vou dar tudo junto, certo? O tipo e espessura de linha. Porque a gente... uma coisa leva a outra, tá? Então, assim, quando eu trabalho linhas, certo? Cada tipo de linha e cada espessura de linha representa algo dentro do desenho, certo? Então, nós temos os 3 tipos de linha contínua, certo? Que elas são todas cheias. Então, quando a gente fala de linha contínua, a gente está falando de linhas visíveis. A gente está vendo o objeto, certo? A diferença de objeto, se ele vai estar... Como é que a gente vai diferenciar? Qual é a diferença das linhas?
né? A diferença vai ser pela hierarquia de traço, que a gente chama de hierarquia de traço. O rei, ele é maior do que o príncipe, que é maior do que o conde, que é maior do que o lorde, enfim, não sei mais. Mas sempre essa hierarquia, tá? Ela é trabalhada em função do que é mais forte até o que é mais fraco, certo? Então, assim, a mesma coisa ocorre na nossa linha. O que é mais forte, o que está mais próximo, o que está mais visível e é principal, ela vai ser mais larga. A espessura dela vai ser maior, certo? O que é médio, que é lá, tá intermediário ali, nem é top, nem é lá no lixo, certo? Então, o que é intermediário vai ser lá no médio. Então, se você está no meio termo, nem está tão longe, nem está tão perto, vamos trabalhar com linha média. E a linha estreita é aquela linha auxiliar, aquela linha que está ali para só ajudar a gente. Por exemplo, uma linha de piso que está lá embaixo, certo? A gente não está vendo. Ou no caso, deixa eu voltar bem mesmo. Pronto. Nesse caso aqui, eu tenho essa linha aqui embaixo, tá? Ela está bem mais distante do que essa. Então, se ela está bem mais distante, ela ficaria bem mais fina do que essa que está aqui em cima, certo? Então, é como se a gente olhando por hierarquia, quem está mais próximo, quem está mais longe, tá? Essa é a parte da diferença de linhas cheias, de linhas contínuas, certo? Depois a gente utiliza a linha tracejada. A linha tracejada, a gente coloca que é plano invisíveis. É o seguinte, eu digo o seguinte, eu tenho uma linha que ela existe, certo, no meu desenho, e interfere na minha leitura. Exemplo, aqui. Nesse lado aqui, ela mostrou tracejado. Aqui também. Por quê? Porque, em verdade, tá? Essa linha aqui, se ela não contivesse, se eu não tivesse ela, como eu saberia que eu teria uma divisão aqui entre essa parte e esta daqui, ou essa parte e essa daqui, vendo apenas esta vista? Eu não teria como identificar. Então, por isso que ela fica sendo representada em tracejado, porque ela está invisível, ela está por trás desse bloco. Mas ela interfere no meu desenho final, tá? Ela interfere, vai interferir na minha vista lateral, na minha vista superior, na minha vista frontal. Então, se ela interfere, ela vai precisar ser apresentada. Só que ela não está sendo vista, ela está por trás de um outro elemento. Se ela está por trás, ela está invisível, mas interfere. Então, interfere, bora tracejar ela, tá? Então, a linha tracejada é exatamente para isso. É para quando vai interferir no meu desenho, porém, ela está escondida, vamos assim dizer, certo? Então, essa seria a quarta, né? A terceira que a gente utiliza é quando queremos fazer o plano de corte, tá? Principalmente o plano de corte. Quero fazer um plano de corte, que significa representar onde eu vou fazer um corte dentro de uma peça. Então, eu tenho lá uma peça. Vou botar só o meu cubozinho aqui, certo? Tenho lá uma peça e eu quero ver o que é que tem dentro dela. Então, eu vou cortar lá, pegar minha faca e cortar, certo? Se eu quero cortar essa linha aqui, que é a identificação onde a faca vai passar, onde a minha faca vai passar, onde o meu plano de corte vai passar, ela vai ser traço e ponto. Largo, tá? Ela vai ser bem grosso, certo? Isso é o plano de corte.
Quando eu quero fazer o eixo de simetria, certo? Eu vou fazer traço e ponto fino, porque eixo de simetria é apenas um auxílio, certo? É quando a gente vai fazer aquele desenho espelhado lá no meu AutoCAD, e aí eu quero representar que ele é espelhado. Então, se eu quero representar que ele é espelhado, eu vou só colocar ele em traço e ponto estreito, certo? Essa parte aqui de linha de projeção, traço dos pontos estreitos, é projeção, mas ao invés de ser para cima, tá? Ao invés de ser por trás de um elemento, é como se fosse subterrâneo. Por isso que a gente quase não utiliza esse daqui. Por exemplo, eu vou fazer um reservatório enterrado. Tem lá um reservatório enterrado. Aí eu utilizo esse de traço dos pontos, certo? Mas é só uma vez perdido. E normalmente, usualmente, a gente vai utilizar isso aqui. E por que eu estou dando esse tipo de traço? Vocês lembram que lá no início, quando a gente começou a desenhar, nós fizemos, a gente aprendeu a fazer os tipos de layer. Então, é a partir da saber como é da convenção das representações de linha e a gente faz os nossos tipos de layers, certo? Aí, como é isso? Ó, nós temos que elementos vistos, eu digo assim, lá longe, né? Vocês lembram da hierarquia de traço, que eu disse fino, médio e grosso. Elementos vistos longe, tipo uma soleira, né? Um piso, um mobiliário, uma coisa. Ele vai ser fininho, ele vai ser 0,1 ou 0,5, 0,05, bem fininho, aquele quase que a gente não vê, certo? Então, nesse caso, ele vai ser, nesse caso aqui, tá? Ele vai ser o 0,1, que é os elementos vistos. A esquadria, e eu já venho para cá, né? Esquadria, elementos cortados. Uma esquadria, aquele que está mediano, né? Uma porta que está mais para frente, está mais próximo da gente e tal. Ele já vai ser 0,2, entre 0,2 e 0,3. E os elementos cortados, como uma porta, naquele desenho lá que eu tinha representado. Deixa eu voltar aqui. Essa parte aqui, ó, que tá mais, essa parte que está mais para frente, né? Está mais saliente. Ela vai ser 0,4 ou 0,5, que seria a nossa linha mais grossa, certo? Então, com isso em mente, e lembrando que se eu tenho o tipo de linha, aí eu vou ter o tipo de linha, né? Elementos que são vistos ou cortados vão ser contínuos. Lembrando daqui. Se fosse uma parte tracejada, a linha de corte já não seria contínuo, tá? Ela teria que ser traço e ponto. Aí tem aqui eixos. Como é eixos? É traço e ponto fino. Aí você colocaria aqui, traço, ponto fino. Projeção, pronto, projeções. Como seria? Fino, 0,1, ó. Só que ao invés de ser contínuo, ia ser tracejado, certo? Então, quando a gente for fazer os nossos layers lá, tá? A gente vai utilizar a indicação das convenções de linha, em função das convenções de linha, certo? Lembrando só como organizamos esses layers. A gente pode adicionar layer, excluir layer e modificar os layers aqui, tá? Pela cor e o tipo de linha. E relembrando também que no AutoCAD, normalmente ele tem uma função que ele apresenta a espessura da linha, tá? Mas normalmente a linha, certo? Ela não é representada a espessura dela no AutoCAD. Então, como é que a gente faz para diferenciar a gente que está desenhando
nós que estamos desenhando com o AutoCAD, como faz para diferenciar as espessuras da linha através de cores, tá? Então, a gente vai representar a cor, por exemplo, eu vou colocar que a cor amarelo é 0,3. Então, a cor amarelo, ela vai ser uma linha média. Aí, eu quero representar que a magenta, como aqui, ó, é mais grosso, certo? Aí, é tipo uma parede. Então, ela vai ser, o magenta vai ser parede. Ou linha grossa, né? Eu quero uma projeção. Então, qual é a linha fina? Aí, sei lá, a linha fina vai ser vermelha. Então, a linha fina vai ser vermelha e vai ser tracejada. E assim por diante, certo? Eu vou representar a espessura das minhas linhas em função das minhas cores. E por que isso? Além de quando a gente for desenhar, a gente saber o que é grosso e o que é fino, nós vamos ter uma tabela. E essa tabela vai ficar junto de vocês aqui. Quando vocês estiverem desenhando, vai ficar aqui junto de vocês. Até para vocês saberem o que é grosso e o que é fino. E quando terminar de desenhar, quando a gente termina de desenhar, vamos entregar isso para a plotagem, lá para a nossa gráfica, certo? E a nossa gráfica vai configurar a impressão dela em função dessa tabela aqui, de que cada cor representa a espessura. Como assim? Eu vou dizer que a cor red, certo? Representa 0,1. Então, ele vai dizer que tudo que for vermelho aqui, na impressão vai sair 0,1. Aí, azul, vou colocar aqui azul, tá? Blue. Eu quero que o blue saia grosso, porque ela é a parede, tá? Então, mais espessa. Eu vou botar 0,6. Aí já quero que o verde, esse verde aqui, ó, vou botar green. Ele faça o verde, uma média, e seja 0,3, certo? E assim por diante, até terminar todas as cores que eu utilizei no projeto. Ah, professora, mas ele vai ser impresso colorido? Não. Ele só vai ser impresso colorido se eu quiser, tá? Normalmente, quando a gente coloca 8. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Eita, nem sei. Aí, quando a gente vai fazer essa tabela, tá? Eu vou colocar o que cada cor representa e quais as cores que eu quero que saia preto. Que é 8, eu acho. O preto, se eu não me engano, é 8. Então, tudo que for... botei aqui o colchete e disse que tudo que é vermelho, azul e verde vai sair preto. Então, é assim, vocês vão padronizar isso para vocês, certo? Dentro do trabalho de vocês que vocês forem fazer, porque isso tem uma padronização, eu digo, de espessura, tá? Então, o que é grosso, ele vai ficar 0,6. O que é mais fino, 0,3, é mais fino, é 0,1. O que eu quero grosso em relação a corte, 0,6. Aí tem o tipo de linha que a gente já falou, né? Então, isso, ele é padronizado, é normatizado, tá?
Mas quais as cores que vocês vão relacionar para cada espessura, isso aí já é com vocês. Vocês que vão fazer essa função. E aí, colocando lá minha tabelinha, né? Aí eu coloquei todas as minhas cores, certo? E disse qual eram as minhas espessuras, tá? Por fim, eu vou dizer que cor eu quero que ele imprima. Aí aqui, cor de impressão, tá? Aí o que é que acontece? Aí, se eu quiser que ele saia preto, eu vou colocar tudo preto. Se eu não me engano, é 8, tá? Aí eu vou colocar tudo que ele saia tudo preto. Ah, professora, mas eu tenho um 320 aqui, 312, que ele é meio azulado. E eu queria que ele fosse assim, ele saísse azul mesmo. Eu queria que ele saísse 312. Porque eu quero representar a minha tubulação de água fria. Aí por isso que eu quero que ele saia azul mesmo. Então, nesse caso, na cor de impressão, eu vou deixar que o 312 vai sair 312. Entenderam aí, gente? Entenderam? Ah, quando vocês forem configurar a tabela de vocês, vocês podem colocar, pode ser igual a essa aqui, tá? Tem que pegar uma base dessa aqui e fazer a linha de vocês. Como vocês podem fazer a tabela conforme vocês acharem mais bonitinho, assim, para ficar o desenho. Ah, não, professora, eu não quero que a parede seja azul, não. Eu queria que ela fosse vermelha. Ela magenta, aliás. Eu acho mais bonito, fica mais bonito na tela preta. Então, você bota que magenta vai ser 06, certo? Não fino, como aqui está representando. Você vai identificar essas espessuras de cor, tá? Então, essa é a parte de layers. Eu vou fazer uma revisão de layers aí com vocês. Quando a gente for, próxima semana, creio eu que vai dar tempo. Aí, a gente vai falar sobre layers. E, nesse caso, a gente vai fazer essa configuração, tá? Vocês vão fazer a tabela de vocês. Quem não tiver o AutoCAD, não tem problema, faz na mão. Mas aí, pelo menos, vocês já vão ter essa tabela configurada, tá? No dia que vocês forem para o AutoCAD, só é vocês desenharem essa tabela lá no AutoCAD de vocês, ok? Então, essa parte aí é a segunda VA. Vamos continuar. Acho que finalizando, essa parte. Para finalizar essa questão aí de normas, certo? De desenho em geral, a gente tem a escala. Vê só, escala tem as questões de fórmula de escala, certo? Quando a gente utiliza a questão de fórmula. E tem a escala que é a escala intuitiva que a gente utiliza, certo? E, em geral, a gente vai estar sempre utilizando essa intuitiva aí. E o que eu quero que vocês entendam, né? E é importante para a gente, como questão de desenho, é que todo o desenho, certo? Todo o desenho, ele que tiver a parte de a parte fixa, certo? Em cima, no caso esse aqui é 1, né? O 1 em cima, ele vai ser de escala reduzida. E quando o 1 estiver embaixo, ele vai ser ampliado. Por que isso? Porque sempre que a gente tem o desenho sobre o real, sabe? Sempre a ADR da relação é a parte de escala. Então, desenho sobre real.
Se eu coloco um desenho menor do que o real, eu estou reduzindo, certo? Nesse caso, o meu desenho, que é a parte de cima, o real vai ficar menor do que o desenho. Então, o desenho está maior, ela está ampliando, certo? Ah, professora, como é que eu utilizo isso? Por um exemplo, vocês querem representar lá um detalhamento de uma fixação de uma engrenagem lá que tem um parafuso específico que a pessoa tem que tornear ele e tal. Então, esse parafuso específico lá que vocês vão precisar mostrar como é que a pessoa vai tornear, vocês vão ter que ampliar, porque um parafuso, ele é, sei lá, de 10 centímetros, 5 centímetros. Eu preciso ampliar ele para que eu consiga mostrar todos os detalhes de torneamento, certo? Então, para isso, existe o desenho ampliado, tá? Mas eu tenho uma máquina de 10 metros de comprimento. Eu teria papel suficiente para fazer essa máquina no tamanho real ou ampliado? Não teria, porque a gente viu lá que o que a gente utiliza mais é até o A0. Então, para isso, eu vou reduzir esse desenho aí, desse objeto, para que ele caiba dentro do papel, tá? Então, isso aí vai em relação ao papel que estamos utilizando e o objeto que a gente quer representar. Agora, pelo amor de Deus, viu? Vou falar aqui pedindo, implorando para vocês. Quando vocês forem fazer um desenho, mesmo que seja uma máquina muito grande, que vocês tenham que mostrar muitos detalhes, tá? Não façam, ou pelo menos não tentem não fazer em papel maior que o A0. Porque, veja, entenda que o papel A0, eu vou arredondar aqui, certo? O papel A0, ele é 1,20 por quase 90 centímetros. E nem todo mundo, e nem toda repartição, nem toda sala de reunião tem uma bancada, uma mesa, que eu consiga abrir uma folha maior do que 1,20, certo? Então, por isso que a gente pede que o maior, né? A gente, às vezes, fica falando para a gente que o maior seja 1,20. Por exemplo, na Unimbra, a gente desenha em papel A3, porque o tamanho da nossa mesa, se eu não me engano, é A2, certo? Então, se eu fosse trabalhar com papel maior do que A2, por exemplo, um A1 ou um A0, ele ia ficar sobrando da mesa e ia atrapalhar vocês a desenharem. A mesma coisa representa um papel maior que um A0. Em geral, a gente não tem uma mesa muito maior do que um A0, certo? A gente geralmente tem uma mesa de 1 metro, 1,20 m. Então, para isso, é que a gente pede que o papel maior seja utilizado A0 e aí diminua a escala, né? Reduz a escala do desenho, deixa o desenho menorzinho, porque a gente consegue colocar dentro do papel, tá?